Pode ser? Então a gente tinha falado na outra vez, nós estamos trabalhando, né, a discussão da escolha de direito no setor de da escolha de direito a partir do setor de direito também. E eu acabou pela discussão da aula passada, a gente voltou a falar no caso abeliano, então eu vou dar uma faladinha aqui no caso abeliano, antes de voltarmos, né, do caso não abeliano. Quer dizer, o nosso modelo, né, o nosso no S2 Opa, opa! Aí, né? Então vamos fazer isso, vamos ficar no caso abeliano um instantinho, só para a gente perceber melhor, porque todos os pontos que estão dentro do caso abeliano vão aparecer no caso não abeliano. A única diferença é que o caso não abeliano tem mais campos e tem uma estrutura matricial. Então nós tínhamos falado, tínhamos discutido isso aí, as custas, né, do rancor do Dória, tínhamos discutido a questão da parametrização do escalar. Então nós estamos imaginando agora que o nosso escalar φ, ele realizou a quebra espontânea da simetria. Então, em função dele ter realizado a quebra espontânea da simetria, nós escolhemos parametrizar o nosso φ dessa forma. Nós colocamos aqui a configuração de mínima energia, a flutuação em torno dessa configuração e colocamos aqui um campo dessa forma. Só uma coisinha a lembrar, né, é que quando nós tínhamos feito aqui, só para lembrar o seguinte, quando nós tínhamos feito essa aproximação, quer dizer, feito essa ideia, a flutuação, o campo de Higgs é complexo, então ele é uma flutuação em torno da configuração de mínima energia. Então estou colocando um campo de Higgs complexo, completo como um todo. E aí nós fizemos a seguinte aproximação. Fatorizamos esse V mais H, escrevemos aqui 1 mais I sobre V mais H. Foi o que nós fizemos. Aí nós pensamos, para efeito de expansão de campo pequeno, esse H então é uma flutuação, esse aqui também é uma flutuação. Se eu imaginar que isso é uma flutuação, a gente pode botar aqui, fizemos aquela atualização aqui, botamos aqui 1 mais H sobre V. E expandimos isso aqui. A expansão disso aqui vai me dar um termo de segunda ordem nos campos, que é o QH. Então, para efeito de pequenas flutuações, nesse caso aqui, nessa aproximação aqui, expressando termos de segunda ordem, eu abandono isso aqui, e aí aqui fica apenas Q sobre V. Na verdade, eu fico V mais H, mas eu pude abandonar o H, porque o H está ali em infinitésimo de segunda ordem. E isso aqui é que nós, se eu usar isso aqui, posso escrever desse modo. Então é por isso que eu estou colocando esse V aqui. Tá? Eu poderia simplesmente colocar um Q, mas aí estamos colocando esse V porque a gente sabe que a motivação dele vem daqui. Então essa é a forma que nós adotamos, né? Podemos expandir. Então o campo escalar, toda a informação do campo escalar está aqui. Tem uma parte real aqui e uma parte imaginária aqui em cima. Então essa é uma parametrização possível do campo de Higgs que nós vimos que era aceitável
Só no caso em que o V era diferente de zero. Nós tínhamos mostrado na aula passada, né, que se a gente adotasse essa parametrização em forma polar, a gente enfrentaria uma dificuldade para interpretar o que era o campo associado à flutuação que era o módulo do campo. Tinha um problema nessa reparametrização. Eu até chamei a atenção aí de vocês, do paper do Salam, do Camille Foote, do Raiferti, sobre o estudo de possíveis reparametrizações de campo. Né? Tá, era só para lembrar isso. Então, feita essa ressalva aqui, vamos voltar aqui então à ideia da nossa discussão. Então nós estamos imaginando que nós temos um modelo apenas ainda né, com quebra espontânea de simetria. Então nós temos aqui o nosso setor, vamos colocar aqui o nosso setor de Marx, botar aqui. Temos aqui então o nosso setor, vou botar de Higgs. E temos aqui o nosso potencial. Então, para o que nós queremos estudar, que é a questão da escolha do gauge, o potencial é completamente alheio ao campo de gauge. Então, para efeito de estudo de gauge fixe ou flutuações no setor de gauge, esse potencial aqui não vai ser importante para a nossa discussão. O campo de gauge está aqui e o campo de gauge está aqui. Vamos dar uma olhadinha, então, nessa nossa expressão aqui. Vamos basicamente trabalhar isso aqui primeiro. Depois a gente junta. Então, vamos lá. Demi fiz, tá? Demi, vou só retomar essa discussão. Então, isso aqui para nós é. Vamos dar uma olhada nos termos todos aqui. Então, isso aqui deu para nós, né? Vamos olhar agora esse termo aqui. Esse termo aqui, então, nesse termo aqui, essa flutuação nunca vai contar. Então, esse termo aqui para nós, vou colocar aqui, esse primeiro termo aqui, ele vai dar o dmi de H. Menos I sobre V. Esse aqui é o nosso medido Phi-star. Então, eu estou pegando esse medido Phi-star e esse medido Phi aqui, estou colocando aqui. Estou pegando esse medido Phi-star aqui, fazendo agora com esse cara que vai produzir aqui. I aqui. I. E aqui o nosso Phi vai ser D mais H menos Professor, isso excluiu o potencial por quê? Excluiu o potencial para efeito de nossa discussão agora, nós vamos estar interessados só na questão do gauge fixa. Então, para ver como o Higgs pode influir na escolha do gauge. Então, para efeito de gauge fixo, o V não entra. Só não vai considerar agora. Só não vou considerar agora, só para efeito dessa discussão. Né? Por quê? A mil não aparece aqui. Então, para efeito dessa discussão, só olha para isso. Deixa eu fazer isso aqui também, né? Aqui de uma vez, botar isso aqui só assim. Entendi? Deixa eu botar já de vez aqui, o V desaparece. Então fica só aqui. Tá? Aqui ficou esse
esse termo aqui, o V entra, V, mais H. V nós escolhemos real, né? Então, esse termo aqui, vezes esse aqui. E aqui depois o termo final. E aí, já fiz está aqui, e basicamente vai ser V mais H ao quadrado. Certo? Termo de aproximação. Então, eu estou abrindo essa expressão aqui. Bom, vamos trabalhar esse termo aqui. Então, vamos obrar. Daqui a pouco vai começar a ver, não vai precisar abrir, ter tudo, vai trabalhar com DIH. Vou fazer assim, DIH vezes a exponencial menos H. Eu já estou imaginando o seguinte, que essa exponencial, depois das derivadas feitas, essas exponenciais vão se cancelar, mas elas vão deixar a marca delas através da derivada. Então, o primeiro termo é a derivada do H vezes a exponencial limpa. O segundo termo é o H e a derivada da exponencial, que é a exponencial, e aí, claro, a derivada do expoente. Então, vai produzir aqui menos IH sobre V dmi. Então, é esse termo aqui, vezes a exponencial. E depois esse termo aqui, vai ficar dmi do H vezes a exponencial. E aí agora a derivada da exponencial. Vai ficar aqui o H, vai produzir o I, H sobre V. E aí a derivada do Q, vezes a exponencial. Então as duas exponenciais aqui acabaram se cancelando, mas ficou a coisa assim. Aqui nesse termo aqui nós vamos ter a mesma história. Essas exponenciais aqui, eu acho que eu vou derivada do primeiro vezes esse φ aqui. Então, vai ter a mesma coisa que eu vou botar. Estou começando aqui, tá bom? Estou começando agora. Não cheguei a apagar aqui no quadro, tá? Então, depois desse termo aqui vai ficar o dmi do H vezes a exponencial. Então, ficou aqui dmi do H. E aí, a mesma coisa que está aqui. Menos I, H sobre V, dmi I. E aí, vezes a exponencial negativa. Eu estou cancelando, que vai cancelar com essa. Aí aqui vai ficar o I aqui. Aí aqui nós vamos ter o AMI. E mais H. E esse segundo termo aqui é o conjugado complexo desse termo aqui. Não vou nem precisar escrever, eu vou colocar aqui mais um conjugado complexo. Vou deixar esse termo aqui. Com esse segundo aqui tem o seu conjugado complexo. E esse último termo aqui, mais 2G2. E mais H ao quadrado. Então, esse é o lagrangiano que eu estou buscando para efeito de apenas estudar a discussão do gate. Eu não estou interessado na discussão do potencial de Higgs. Aqui que está meio dando sombra, tá? Então, eu acho que não esquecemos de nada aí, né? O que nós estamos interessados? Nós estamos interessados em olhar a parte que nós estávamos tentando ver, era a parte de flutuações das massas bosônicas e, eventualmente, a massa do bóson de Gate também, a massa do bóson de Higgs. Nós já tínhamos estudado as massas fermiões, já tínhamos até feito uma análise anterior só do setor de massas dos bósons vetoriais. E aí a gente precisou agora discutir a interferência entre o mecanismo de Higgs traz para nós, a interferência entre as partes longitudinais dos campos de Gate e os bósons de Higgs, o campo de Higgs. É isso que está em jogo. Então, isso está em jogo no caso do SO2 1. Então, na aula passada,
pelas dúvidas, até pelas questões que o Dória colocou, eu achei melhor a gente voltar um instantinho ao caso abeliano, porque aí os cálculos são mais rápidos e visíveis, e todos os pontos que a gente vai discutir lá em cima, no caso não abeliano, já estão presentes. Então a gente retomou aqui, como se fosse um modelinho simples, né? Um polimodal, um modelo de Higgs abeliano, um campo de Higgs já tendo realizado aqui a espontânea da simetria, e naquela nossa discussão, né, de que nós podemos parametrizar ele dessa forma. No caso do SO2, a gente viu que na verdade é uma matriz de SO2, só lembrando disso. Então, nós temos esse ponto aqui. Então, nós não temos, até agora não tocamos em escolha de Gauge, deixamos o campo de Higgs completo como ele é, e vamos começar a olhar quais são as peculiaridades que estão aparecendo aqui. Por exemplo, a gente observa aqui, praticamente eu não tenho grande peculiaridade. Vamos escrever esse setor aqui, que é o setor de Higgs, o DNH, vou colocar aqui, o DNH ao quadrado. Depois aparece esse termo aqui, que cancela com esse, e depois vai aparecer aqui, porque esse termo, né, esse termo aqui, os termos cruzados se cancelam, porque eu estou somando o cara menos básica, eles são iguais a menos do I do menos I. Mas sobra esse termo aqui, que é o termo H2 sobre V2, dNq ao quadrado. Que era justamente o termo que nós estávamos dizendo, que no caso de não ter V, quando aquele V era zero, esse termo aqui explode, era o termo que levou a gente à discussão do teorema da reparametrização de Salanka, Mefut e O'Rafferty, que era quando eu posso, quando eu tenho a possibilidade de fazer essa reparametrização. Então, para fazer essa reparametrização com V igual a zero, nós temos esse problema. O problema está aparecendo aqui. Mas esse termo aqui a gente está observando, é um termo de interação do H com o Q. Então, esse termo aqui deu isso. Agora, as coisas interessantes vão começar a aparecer aqui. Vamos observar esse termo aqui. Esse termo aqui, ele tem DNH, isso aqui é uma constante. Ela vai ter I, E, Q, V. E vai ter aqui o DNH, a mim. Então, é esse termo aqui. Depois ele vai ter um termo aqui, que vai ter esse termo aqui. Eu vou separar agora os termos que são quadráticos e os termos que têm ordem maior, que são interações. Olha só, esse termo aqui, então se a gente pegar esse termo DNH, ele vai bater com esse amigo e com esse V, foi o que nós fizemos. Esse outro termo que apareceria agora seria DNH, AMIH, que é um termo de interação. Eu vou separar os termos de interação, que são os termos cúbicos. Vou trabalhar primeiro, nessa discussão aqui, vamos separar os termos quadráticos dos campos e depois os termos cúbicos, que são termos de interação. Como a gente está observando aqui, na verdade, olha, isso aqui é um termo quártico nos campos. Isso aqui é um termo de interação. Eu estou separando o meu lagrangiano, eu vou até separar ele para depois. Eu vou tirar ele daqui. Ele é legítimo, está aqui, mas eu quero organizar, como a gente sempre faz, a gente pega a ação da gente, o lagrangiano da gente pega os termos quadráticos, que vão dar as excitações, vão dar os propagadores, e os termos cúbicos, que vão dar os vértices cúbicos, os trivértices, depois os termos quádricos, os termos quadrivértices e assim vai. Então vamos separar as interações dos termos que dão para nós o espectro de propagação. O espectro de propagação. Então esse termo aqui, tá? Esse termo aqui, então, é um termo quadrático. Depois do termo de H aqui, esse outro termo aqui é um termo cúbico. H, temido H, a minha, não estou deixando para lá. Vamos pegar agora um outro termo quadrático, que é esse termo aqui. Esse termo também aqui é cúbico. É H, Q e a mi. Então esse termo também aqui é um termo cúbico, né? Com V. A mi, V. Aqui eu tenho H, que está certo. Então, o último termo que eu vou ter aqui agora vai ser esse termo aqui que tem para nós. H, tá certo, é o campo, Q, tá certo, a mi, então esse termo aqui vai dar termo. Então só esse termo aqui. Depois nós vamos ter o conjugado complexo dele. Quando eu jogar o conjugado complexo desse termo quadrático, ele vai cancelar. Então, em termo quadrático, bom, vamos deixar ele aqui, depois a gente cancela. Então, esse termo aqui, a gente já fez todas as referências dele, agora vamos pegar esse termo aqui, né, que é esse aqui, com o AMI e o V. Também é um termo de interação, né, um termo
H, que a mi, então é um termo cúbico também. Tá. Depois, termo quadrático, eu tenho esse aqui. Então, esse termo aqui é cúbico, vou colocar aqui depois ele. Então, daqui nós só temos um termo que é quadrático, que é o termo de derivado com H, tá certo? Que é esse aqui. Tá. E depois o termo de derivado. Então, tá certo. Então, mais o complexo conjugado dele. Então, quando eu pegar o complexo conjugado desse, vamos botar primeiro, depois eu boto o complexo conjugado no final. Então, mais termos de interação. Vamos pegar esse termo aqui, então. Mais é 2. Que é 2. Então, aqui nós vamos ter termos que são... Aqui vai ter um termo cúbico, que vai ser a mi, H. E um termo quádruplo, a mi, H2. E vai ter um termo linear, um termo quadrático em A, que é o termo E2, Q2, V2, né? E2, Q2, V2, a mi, Então, é esse termo aqui. Então, esse termo aqui é quadrático também. Depois, para cá, eu acho que a gente só vai ter os termos cúbicos, né? Que aqui a gente já tinha esse termo de interação. Eu não tenho nenhum termo de interferência aqui. Deixa eu ver aqui se a gente fez. Aqui, quando a gente derivou, exatamente, a gente derivou esse termo aqui, a gente tinha derivado, na verdade, era V mais H. Perdão, um instantinho só. Deixa eu apagar isso aqui um instantinho só. Aqui tem um cuidadinho só, que é o seguinte, ó. Aqui eu tenho V mais H, vou colocar assim, H é a menos e I sobre V. Deixa eu colocar isso aqui completo. E aqui o I aqui. Esse termo aqui, né? E aqui é a mesma coisa. Vamos colocar aqui V mais H. Eu delimite tudo isso. V mais H. E aqui o E aí que sobre V. Só para mostrar aqui nós tínhamos demi, também é a mesma coisa, demi do V mais H. Então, demi do V é sempre zero. Então, sempre que eu estiver tirando a derivada do H, obviamente eu teria a derivada de V mais H. Fica só a derivada do V. Agora, aqui eu tenho um termo que vai me produzir. Quando eu tiver aqui o V mais H vezes essa derivada aqui, eu pulei esse terminho aqui. Ó. Quando eu tiver esse termo, então, demi de V mais H vezes a exponencial negativa, vamos colocar aqui. Então, nós temos dois termos aqui, a derivada disso e a derivada do H, vezes a exponencial negativa. Agora, mais V mais H. E a derivada da exponencial negativa, que é a exponencial negativa, e aí a derivada que está aqui no expoente, que é menos I, V mais H sobre V, e a derivada do Q. Então, claro, nesse primeiro termo, onde tem derivada do H, a derivada do V sumiu, porque o V é constante. Mas aqui nesse termo que tem H, estaria faltando V mais H aqui. Esse termo aqui, perdão, é V mais H. Deixa eu corrigir, peço desculpas aí, peço para vocês corrigirem, tá? Tem V mais H aqui, porque eu aqui, na verdade, eu esqueci de colocar, eu deveria ter colocado aqui o V mais H. E aqui também. Entra aqui, é o V mais H. Desculpa a bagunça. Então, quando a gente entrou com isso aqui, claro, quando a gente pegar a derivada desse termo, vai ficar só a derivada do H. Mas quando eu tirar a derivada desse termo, V mais H fica. Então, fica um V mais H aqui e fica um V mais H aqui. Estou corrigindo isso aí, certo? Aqui é a mesma coisa. Aqui é a derivada desse termo. Então, quando eu for derivar o H, tá certo, fica simplesmente demi do H. Mas quando eu pegar o outro termo, que vai ser V mais H vezes essa derivada, eu aqui coloco V mais H e aí a derivada desse objeto. Então aqui vai aparecer menos I, V mais H sobre V. Estou corrigindo aqui, tá? Então, esse termo aqui. E aí aqui aparece o V mais H. Mas o conjugado complexo dele, está tudo aqui, e aqui esse termo aqui. Então deixa eu apagar isso aqui. A gente não utilizar, deixa eu refazer isso aqui rapidinho, porque vai aparecer um terminho novo aqui, que não estou colocando. Todo mundo percebeu o que eu fiz, o que eu tinha esquecido? Que o meu erro aqui foi o seguinte, vamos derivar V mais H vezes, mas eu fui logo tirando o V, falando a derivada vai sempre matar o V, mas eu esqueci que quando a derivada passar para bater aqui, o V sobra. Então, esse termo aqui é o legítimo termo dentro do H,
vezes a exponencial. As exponenciais cancelaram, porque, claro, tirando a derivada da exponencial, fica meio exponencial, mas se cancela. Mas o que sobra daqui de importante é o dv do h, e aqui vai sobrar o v mais h vezes a derivada disso. E aqui é a mesma coisa, sobra a derivada do h e o v mais h vezes a derivada disso. Aqui esse termo aqui, só para não perder de vista, que é esse aqui é o meu φ estar, vezes essa derivada aqui, tá? E esse aqui é o conjugado complexo dele, aqui, v mais h, e depois o termo, que é esse termo. Então, acho que agora ficou tudo ok. Então, aqui de novo, vou pegar então, vamos organizar esse lagrangiano da seguinte maneira: o lagrangiano quadrático, parte quadrática, o lagrangiano quadrático nos campos, mais o lagrangiano das interações, que são os lagrangianos que vão ser termos cúbicos e quádricos. Por que eu estou fazendo essa separação? Porque o lagrangiano quadrático é o que me dá a propagação e o espectro. E é no lagrangiano quadrático que a gente vê o Gale fixing. Então a gente vai sempre se fixar, se a gente quer olhar o Gale, a gente sempre fixa no lagrangiano quadrático. Então eu vou escrever esse lagrangiano, primeiro pegando tudo que é quadrático, mesmo que seja quadrático não diagonal, misto. Não significa que tem que ser quadrático no campo, tem que ser quadrático bilinear. Na verdade, o lagrangiano bilinear nos campos e o lagrangiano das interações, que eu vou segregar para cá. Então isso nós vamos fazer agora. Então, desse primeiro termo aqui, o que sai de termo quadrático? Obviamente, dmh, dmh saiu aqui ao quadrado. Depois sai o termo cruzado daqui. O que vai sair de quadrático daqui? Por exemplo, dmh com v com dmq vai sair. Como daqui também vai sair um dmh com dmq com v. Só que esse termo misto de v com h aqui, de h com q aqui, ele vai ser zero, porque ó, esse termo aqui, dmh, vai bater com esse dmq aqui e vai ter esse termo aqui, que vai ser, na verdade, i. E daqui, esse termo aqui vai bater com esse aqui, vai ter o menos i, vai cancelar. Então esse termo cancela. Porque, na verdade, isso aqui é uma coisa do seu complexo conjugado, então isso aqui tem que ser uma coisa real. O que é puramente imaginário se cancela. Então o que vai sobrar daqui realmente vai ser menos i com mais i, vai dar 1, vai ficar v mais h ao quadrado sobre v2. É o termo que vai sobrar. E dmq, certo? Então esse termo aqui interferindo com esse aqui. Só que eu estou interessado na parte quadrática dos campos. Isso aqui já é quadrático. Então, o primeiro termo daqui é uma constante, é V2 sobre V2, que vai dar 1. Depois vai dar um termo em H, vezes isso aqui, é cúbico, interação. É uma interação de H com essas derivadas do Q. Depois um termo em H2 com as derivadas do Q. Então, desse primeiro termo aqui, a única coisa que sai quadrática é o dmq. Claro? V2 cancelou ali, né? O denominador, então daqui sai um dmq ao quadrado. Que é o que está me dando a propagação do módulo aqui, naquela fase, né? Aquela fase está tendo essa propagação. Então, esse termo aqui deu isso, mais termo cúbico, e vai ter termo quádrico, vai ter um termo que tem H2, dmq. Então, mais, vamos dizer assim, mais interações. Então, sai desse termo aqui. Vamos pegar agora esse termo aqui. Esse é um pouquinho diferente, para não confundir muito. Vou pegar agora esse termo aqui. Que é o que teria que também não, vai ter esse termo, é um PN, mas o seu conjugado complexo. É uma coisa real, uma parte do lagrangiano. Mas aí também vamos fazer a separação do que é quadrático e do que é interação. Então, esse primeiro termo aqui, ó, dmh. E é que a mi v, ele é um termo quadrático, dmh e a. Só que vai aparecer daí, mas ele é um termo puramente imaginário, vai ficar assim, ó, i é que, esse termo, ó, i é que, a mi v, e aí vai pegar o dmh, certo? Eu estou pegando esse termo aqui, dmh interferindo com esse pedaço aqui.
Só que isso aqui é puramente imaginário. Quando eu somar um conjugado, isso aqui é quadrático, é o que eu estou buscando. Quadrático nesse campo, é bilinear. Mas quando eu jogar o conjugado complexo, esse termo vai embora, porque ele é puramente imaginário. Então esse termo de interferência aqui não vai ter. Então esse termo fica, esse termo cancela, esse termo também com esse termo aqui vai ser a mesma coisa. DNH vezes AMI vezes H vai bater com esse I aqui, então vai ficar puramente imaginário. Quando eu jogar um complexo conjugado, ele vai cancelar. Então, obviamente, que vai sobrar desse termo, esse termo aqui é bom, porque o menos I cancela, né? I dá 1. Então, isso aqui vai ficar V mais H sobre V. Então, é que AMI. E depois eu vou ter aqui DMI. E aí eu vou ter aqui V mais H. Estou pegando tudo que sobrou, certo? Pegando a interferência desse termo aqui, com todo esse termo. Então, olha lá, o menos I dá 1, fica V mais H sobre V, é que DMI, AMI, V mais H. O que sai bilinear aqui? Esse termo aqui é cúbico, porque vai ter um H, um I e um A. Então, o que sai de bilinear daqui é só o V. Então, esse V aqui sobra para nós. Então, esse V aqui cancela com esse V aqui, vamos colocar assim, e fica um V mais H. De qualquer forma, esse termo aqui também é cúbico. H, AMI, DMI. Então, o que sobra para mim de termo bilinear para efeito de espectro é esse termo aqui. É que DMI, AMI. Termos quadráticos, né? Que é um termo justamente de interferência entre o campo de Gauge e a fase do campo de Higgs. É a única coisa que sai real daí. Como eu vou jogar agora o conjugado complexo desse termo, ao jogar esse conjugado complexo, nós vimos que tudo que era puramente imaginário se cancelar, e o que era real ficou. Então vai aparecer esse mesmo termo, vai dar um fator 2. Esse fator 2, né, ele vem daqui por causa desse conjugado complexo. E mais aquilo que nós abandonamos aqui foram os termos cúbicos e quárticos de interação. Então aqui nós temos também interações que provêm desse termo, mas que não são interessantes para efeito de nós olharmos o espectro. E agora aqui, finalmente, esse termo que já sai também de uma forma simples, porque o único termo bilinear que sai dele é o termo em V2. Os outros termos são cúbicos e quárticos por causa das potências de H. Então eu vou ter aqui um E2, V2, V2, AMI, AMI. Que é um termo de massa bem típico, um termo tipo Proca, AMI, AMI. Só que nós não podemos fazer toda essa afirmação, porque tem um termo aqui que está misturando. Olha esse termo aqui, eu posso fazer uma integração parcial aqui. Isso aqui é um termo da ação, estou lagranjando, então eu posso integrar por parte. Se eu integro por parte desse termo quadrático, essa derivada vem para o A. Então esse termo aqui vai ganhar um sinal menos. E eu vou ter assim, que DMI, AMI. Então esse termo está mostrando claramente que a fase do campo de Higgs, ela se acopla com a parte divergente do campo vetorial. O campo vetorial, ele passa a ter agora, explicitamente, uma parte longitudinal no lagrangiano, coisa que a simetria de Gauge não deixa, porque o campo AMI está aqui. E isso aqui é puramente transverso. Isso aqui não tem DMI, AMI aqui, isso aqui é só a parte transversa. Mas, devido ao campo de Higgs ter adquirido uma configuração V não trivial, se o V é zero, esse termo desaparece. Se o Higgs não quebra a simetria, o V desaparece, é zero. Se o Higgs quebra a simetria, V é diferente de zero, e esse termo aqui, ele faz um mix. Então ele está misturando os dois setores. Ele está misturando o setor do Ki com o setor do A. Então, isso é que é a questão que a gente tem que olhar com atenção, que isso, pois não. Eu só me perdi. Isso vai fazer uma integração por perto. Fiz, por isso que é um sinal menos, tá? Isso eu fiz uma integração porque era quadrático, então, só para evidenciar, era claro para vocês, mas só para evidenciar que fica realmente a parte longitudinal lá, tá bom? Bom, então, nós estamos, o campo H, vocês estão observando, ó, ele
ficou desacoplado dessa questão. Ele aparece com o termo quadrático aqui e depois ele só vai aparecer nos termos de interação. Claro que ele vai estar interagindo com o H, com o K, com o Gui. Mas para efeito de espectro, o que está, fica tudo separado. Quer dizer, o campo H, a parte espectral dele tem um termo quadrático aqui e, obviamente, ele tem um termo quadrático aqui. Vamos agora olhar o potencial de Higgs sem nos preocuparmos, é claro, com o campo de gauge. O campo de gauge não aparece ali. Mas vamos lembrar quem era o nosso potencial. Nosso potencial, se eu me lembro, aí eu preciso saber de vocês. Eu botei, ele era um meio de Mi2 ou era um meio, né? Eu acho que eu tinha definido assim. Um meio de Mi ao quadrado, né? Módulo de Φ ao quadrado, eu acho que eu tinha feito assim. Mais lambda sobre 4 módulo de Φ a 4. Né? Eu acho que eu tinha colocado realmente esses fatores meio e quarto, e quando a gente minimizou, ficou com Mi2. Quando a gente minimiza derivando em relação aqui ao módulo de Φ, a gente aparece aqui com Mi2 módulo de Φ, e aqui aparece com lambda módulo de Φ a terceira. Evidente que isso aqui tem que ser zero, eu estou buscando o mínimo, e aí o módulo de Φ eu fatoro, diferente de zero, e fica aqui um Φ2. Né? Eu acho que a gente tinha chegado a isso, que o módulo de Φ ao quadrado é menos a raiz quadrada de Mi2, o módulo de Φ é menos a raiz quadrada de Mi2 sobre lambda. Isso? Menos Mi2 sobre lambda. Como Mi2 é negativo, ficar dentro da raiz é positivo. Então, tá, menos Mi2 sobre lambda, é o módulo de Φ. Tá certo? E a gente acabou, isso aqui então é o módulo de Φ. A gente acabou escolhendo, né, esse módulo na condição de mínima energia, quer dizer, o que minimiza, né, satisfaz essa condição, Φ0 de mínima energia. E aí a gente acabou escolhendo o Φ0 de mínima energia. Depende desse módulo, ele pode ser esse cara vezes qualquer fase, mas a gente acabou escolhendo ele real. Então a gente escolheu esse nosso V, a raiz quadrada de menos Mi2 sobre lambda. Esse é o nosso V, o que nós fizemos. Então, esse nosso Φ, tá? Agora a gente parametrizou o Φ desse módulo, vamos trazer essa parametrização no potencial de Higgs, porque, claro, no potencial de Higgs, automaticamente essa fase vai desaparecer. Isso aqui vai cancelar, porque isso aqui é um módulo, né? Isso aqui vai cancelar, porque tem um módulo também. Dentro, deixa eu apagar isso aqui, para efeito do potencial de Higgs, realmente o potencial de Higgs vai dar informação só sobre essa parte aqui. A gente vai ter esse termo aqui no meio de Mi2, V mais H ao quadrado, mais lambda sobre 4, V mais H, a quarta potência. Então, esse é o potencial de Higgs, como ele fica. Se eu estou interessado também só nas partes quadráticas, para olhar só as excitações, só o que é o espectro, propagador, espectro, não é somente, estou olhando só a parte bilinear, por isso, vamos olhar qual é a parte bilinear desse termo aqui também. Então, claro, quando eu levar isso aqui ao quadrado, isso aqui vai ter um termo quadrado, vai ter um termo constante, um meio de Mi2, V2, que é constante, constante sai fora do lagrangiano. Depois vamos ter um termo linear em V, termo linear em V, aqui, termo linear em V. O termo linear em V vai se cancelar, porque vai dar exatamente o que vai ser o termo linear em V. Vai ser 2, vai cancelar com 2, vai ficar Mi2, V, H. Esse termo linear em V. E aqui o termo linear em V vai ter um fator mais lambda sobre 4, V, H3. Isso? É o termo linear em V. Tá certo. É o termo linear, vou pegar o termo linear em H aqui. O termo linear em H vai automaticamente fazer o termo linear em V, e o termo linear em H aqui vai ter um fator 4, que vai ser mais lambda, V3H. Então, eu tenho um termo constante em V, que vai embora. Um termo linear em H, que vai embora também. Por quê? Porque o coeficiente do H é justamente isso aqui. Mas essa é a equação aqui, V satisfaz. Mi2V mais lambda V3 é igual a zero, porque essa é a condição de mínimo. Né? Quer dizer, ou seja, eu estou expandindo essa função em torno do mínimo. Então é claro que o primeiro termo da expansão é o valor no ponto, o segundo termo é a derivada naquele ponto. Se eu já minimizei, quer dizer, a derivada naquele ponto é zero. Então não
tem nem termo quadrático em H, automaticamente ele se cancela, porque eu estou expandindo em torno do mínimo. Termo importante, o termo quadrático em H. Aqui vai sair o termo quadrático em H que conta para o espectro. Então aqui vai ter o termo quadrático em H é H2. Então nós vamos ter aqui o meio de Mi2 H2. Aqui também eu tenho um termo quadrático em H, que é o termo que é essa expansão aqui da V4 mais 4 V3H mais 6 V2H2. Então vai aparecer aqui lambda sobre 4, 6 V2H2. Depois vai ter um termo que é 4VH3 e H4, que são termos de interação, são termos cúbicos e quádruplos. Então eu estou só interessado nos termos quadráticos. Então, do ponto de vista do H, esses dois termos aqui entram junto com esse termo aqui. Esses dois termos aqui caminham juntos, porque eles estão dando a informação sobre a propagação do H. É o termo quadrático em H, é daí que eu vou ler o propagador de H, eu vou tirar o H como campo livre, só a parte quadrática eu vejo qual é a massa dele, está tudo aqui. Então, esse é o setor que vai me dar a parte espectral do H, a componente H do campo de Higgs. Então, tá lá, esse termo aqui se cancela, isso aqui a gente simplifica, né? Isso aqui eu posso escrever o V2, botar isso aqui é um meio, tá? Mi2, vamos fatorar aqui esse H2, vou botar aqui H2, então vai ficar aqui um meio de Mi ao quadrado. E aqui esse V2 é menos Mi2 sobre lambda. Então o lambda vai cancelar, e aqui tem menos, 6 quartos é 3 meios, então aqui vai ficar menos 3 meios de Mi2. No final do dia era isso, tá? Porque isso aqui eu substituo por menos Mi2 sobre lambda. E aqui um H2. Né? Então esse lambda cancela com esse lambda, esses 6 quartos fica 3 meios, e esse menos Mi2 aqui. Então fica 1 meio de Mi2 menos 3 meios de Mi2, que dá menos Mi2, né? Dá menos Mi2 H2. Então, do ponto, deixa eu apagar. Então, eu posso apagar. Então, do ponto de vista do H, vamos escrever assim. Nós vamos ver. Escrever assim. Então, nosso lagrangiano, vamos colocar assim, bilinear do setor de gauge e Higgs. O nosso lagrangiano, estou interessado nos técnicos, só no gauge, esse é o lagrangiano bilinear do gauge. A parte de H já está resolvida. Então, nós temos aqui dMH ao quadrado menos Mi2 H2. Então, isso aqui me dá, dá um Klein-Bottom limpinho. Esse H é um Klein-Bottom, vamos dizer assim, limpo. Não está misturado com ninguém. Klein-Bottom puro, né? Então, vou botar um genuíno Klein-Bottom. Então, está limpo. H. Certo? Então, tem um tipo de Klein-Bottom, né? Deixa eu apagar, então posso apagar isso aqui. Então, fazendo isso aí, a gente olhar só essa parte quadrática, quer dizer, isso basicamente está me dizendo isso aqui. Eu posso fazer uma integração parcial aqui, então isso aqui vai ficar H menos Galambertiano e aqui vai ficar menos Mi2 H. Certo? Fiz uma integração por partes aqui. Então, no espaço dos momentos, isso aqui fica P2 menos Mi2. E isso aqui justamente tem que ser, se eu vou olhar isso no espaço dos momentos, na hora de olhar o propagador, a gente já sabe que dá o propagador de H com H é o inverso
desse operador. Então, o propagador de H com H vai ser I sobre P2 menos Mi2. Menos P2 menos Mi2. Então, vai ficar menos P2, vai ficar menos P2, vai ficar mais P2. Então, só P2 menos Mi2. Então, isso aqui está dando para nós, né? Só que deixa eu ver aqui uma coisinha. Esse aqui. O Mi2 para nós é negativo, né? O nosso termo de massa aqui, ele deu o que eu tinha feito, eu tinha os obtido aqui. O termo era, deixa eu ver só aqui rapidinho, a gente tinha menos, a gente tinha meio, então aqui tá? Era o meio de Mi2, V mais H ao quadrado, mais, e aí era menos V de H. Então isso aqui aparece no sinal mais, tá? Porque lembre-se que o potencial estava menos V de H. Eu desenvolvi o V de H. No final tinha um sinal menos global, em frente ao V de H. Então isso aqui aparece no sinal mais, isso aqui aparece no sinal mais. Então isso aqui na hora da transformada de Fourier não muda, isso aqui fica P2 mais Mi2. Então isso aqui está mostrando que esse propagador tem um polo em P2 igual a Mi2. Aqui Mi2 é negativo, então menos Mi2 é positivo. Então isso mostra que o campo H ele corresponde a uma flutuação, a uma excitação escalar, neutra, com a massa exatamente igual ao termo que está no potencial de Higgs. Isso é um problema, vamos dizer assim, é uma questão que o modelo padrão tem que enfrentar, do ponto de vista da análise dos parâmetros, né? O nosso potencial de Higgs, que já é uma coisa arbitrária, né? De uma certa maneira, ele começa com um meio de Mi2, φ está φ, né? Módulo de φ ao quadrado, mais lambda sobre 4, módulo de φ a 4. Então, esse parâmetro aqui, a massa, então o que eu estou colocando aqui no parâmetro que está no potencial já é a massa associada a esse setor aqui, a esse setor H do campo de Higgs. Tem uma fase aqui, vamos ver qual é a massa do Ki. A massa do Ki eu ainda não consigo estimar, porque eu tenho que analisar essa mistura que o Ki sofre, o Ki se acopla com a divergência do campo A, a parte longitudinal do campo de Gauge. Mas eu já entendi que o bóson de Higgs, que o campo de Higgs, ele tem pelo menos uma excitação física dentro dele, que é essa massa aqui. Então, essa excitação aqui está o quê? É a parte do Higgs apenas, do H. Agora, vamos começar a analisar a outra parte, que é essa parte aqui. Então, da parte de Gauge vem menos 1/4 de F μ, F μ. Então, isso aqui para nós é menos 1/4, né? dμ a μ, menos dμ a μ, dμ a μ, menos dμ a μ. Então, a gente sabe que vai produzir esse termo com esse termo, esse termo com esse termo são iguais, depois os termos cruzados são iguais. Então, vai dar um fator 2, então isso aqui vai ficar menos o meio de dμ a μ, dμ a μ, menos dμ a μ, dμ a μ, dμ a μ, dμ a mim. Tá certo? Vai dar esse termo com esse termo, esse termo com esse termo, tem o mesmo sinal, os dois se juntam, trocando índices, né? E depois os termos cruzados, esse termo com esse termo, esse termo com esse termo, se cruzam também, dando um sinal menos um fator 2 global. Então, esse fator 2 está aqui, e aí eu faço integrações por partes, então, esse termo vai ficar mais o meio de Ani, da Lambertiano Ani, e aqui eu integro um pouco, fica aqui, então aqui integro para ganhar um sinal menos, esse menos aqui fica mais. Aqui eu integro por partes, aqui é mais, integro por partes, fica menos. Então vai ficar menos, Ani, Ani, dμ, dμ, Ani. Que é o operador transverso, né? Então a parte longitudinal, a parte transversa do setor de Gauge, que é a parte de F μ, nós vamos falar no caso abeliano. Então o termo de Maxwell fica, como sempre, né, o meio de Ani, da Lambertiano, o operador transverso beta μ do Ani, né? Que é esse termo aqui a gente pode escrever como sendo Ani, esse termo aqui, né? Posso escrever Ani da Lambertiano, beta, né? A Lambertiano, beta μ, Ani. É esse termo aqui.
O eta mini simplesmente faz abaixar, né? E depois outro termo que é menos ami, demi, ani. Aqui, né? Então eu posso fatorar esse ami ali. Então fica ami, da lambertiano eta mini, menos demi, ani. Fatora esse da lambertiano aqui. E aí dá justamente o operador projetos. Lambertiano, eta mini, é tudo certo, né? Só para contar. Esse sinal está tudo certinho, tá legal? Então, essa é a parte quadrática que vem do setor de propagação da parte invariante de gauge, que é a parte de massa. Agora, nós vamos ter as partes, vamos lá, mistas, né? Temos aqui um termo que vai ser mais E2, Q2, ani. Seria um termo de prova. Seria, opa, beleza, aqui o campo de gauge é macio. Olha lá, ele é macio, sem dúvida. Mas a gente tem que enfrentar, saber qual é a massa, porque a gente tem outros termos onde ele aparece. Que é esse termo aqui. Então a gente vai ter um termo agora que vai ser mais demi Q ao quadrado e menos 2 é QV que demi. E agora, tudo que vem depois são interações. Tá? Tudo que vem depois são interações. Então, do ponto de vista da análise do espectro, da propagação, dos modos livres, né? Simplesmente daquilo que nós vamos classificar como as partículas, depois das suas interações são extremos cúbicos e quartos, né? A gente já tem tudo na mão. Então, o setor de Higgs está limpo, tá aqui, deixa eu apagar, o formulinho da cartão, vamos apagar aqui. E a gente então tem que analisar o que está acontecendo agora no setor que mistura. Então nós tivemos agora um mix entre Q e o ami. Basicamente, esse setorzinho aqui é o que me define, né, uma eletrodinâmica de Higgs-Maxwell. Posso tirar as equações aqui de Maxwell, aqui vai dar a divergência de E, só que a divergência de E vai aparecer com esse termo aqui em φ, que vai aparecer também com esse termo aqui, que vai ter um limite. Então, a gente pode, mas eu não vou ler, nós vamos olhar direto, porque a gente quer que são as flutuações que a gente está interessado na questão da massa dos gauges. Vamos olhar então como é que a gente trabalha esse tema. Isso aqui nós já temos um pouco de prática com isso, é um lagrangiano misto, na verdade, ami e Q estão mixados. Então eu posso pensar em definir como se fosse lá um dublete, né? Vamos chamar aqui um dublete φ maiúsculo, um dublete de campo, vamos chamar um dublete assim, porque eu coloco o ami e o Q dentro de um mesmo objeto, porque estão misturados no lagrangiano. É como se eu definisse um objeto, um quintete, né, um simplex, né, de amigo e Q. E a gente pode escrever esse lagrangiano, então, sob uma forma mais simples e matricial. Eu vou colocar aqui o lagrangiano de A com Q, o lagrangiano bilinear, que envolve ami e Q. Como é que ele fica? Então, vamos lá. Ele vai ter, eu posso pegar esse fator no meio aqui, né? Então, vamos escrever dessa maneira. Eu tenho aqui ami e o Q, então, em forma de um vetor transposto, que é como se fosse um φ transposto. Vamos colocar aqui uma matriz 5 por 5, onde essa matriz 5 por 5, ela vai acoplar A com A com Q com A e Q com Q. E aqui o nosso objeto, ami e Q. Estou analisando, então, só a parte quadrática, a parte bilinear em ami e Q. Então, o termo que acopla ami com ani, ele produz aqui um dalambertiano teto mini. Então esse termo aqui, bate aqui com isso aqui. Então eu estou fazendo uma matriz, né? Assim, de forma diagonal por submatrizes, né? Depois eu tenho um termo que vai acoplar ami com Q, que é esse termo aqui. Esse termo aqui está escrito assim, ó, menos 2. Eu posso escrever esse termo assim, ó, menos
é que V que de mi a mi, menos ou mais é que V de mi que a mi. Posso simetrizar a ação dessa maneira. Ele é a mesma coisa, por integral por parte. Se eu integrar esse termo aqui por parte, ele dá exatamente esse daquele fator menos 2. Eu só fiz isso para poder simetrizar a ação da derivada. A derivada uma hora atua aqui e a outra hora a derivada atua aqui. Porque esse termo aqui é o termo que vai acoplar a mi com que. O termo que acopla o a mi com que seria esse termo aqui. Ele poderia entrar aqui, ó, um E, Q, V e aqui um operador de derivada. Esse a mi tem em cima, esse aqui está embaixo. Ó. Então, quando esse termo aqui bater nesse, ele vai produzir E, Q, V, D, mi, que vai estar multiplicando esse a mi. Agora, esse termo de que aqui, ele se acopla como d mi a mi, mas só que com o sinal menos. Então, vai aparecer aqui menos E, Q, V, D, mi. Então, ó, em seguida aqui, né? Então, é menos E, Q, V, D, mi a mi, que multiplica aqui, tá aqui. E depois o termo que acopla aqui com que é apenas esse. Eu esqueci de colocar aqui, desculpa, um termo que acopla a mi com a mi. Botei D'Alembertiano, tá aqui, tá certo, D'Alembertiano, teta mi. Mas me esqueci que tinha esse termo aqui também que acopla a mi com a mi, que é o termo E2, Q2, V2, teta mi. Tá certo. Então agora, esse termo aqui está presente na nossa matriz, que é o termo a mi, termo a mi, está lá, E2, Q2, aqui está sem sinal, sem integração por parte. Depois, introduzimos esses dois termos de mixing aqui, fazendo essa simetrização da ação da derivada, uma hora a derivada atua aqui, outra hora a derivada atua aqui. E depois o termo que é diagonal do que? O termo que só tem esse termo aqui, que a gente integrando por partes, produz aqui um menos D'Alembertiano. Então, nós temos aqui o nosso lagrangiano, pude botar ele numa forma 5 por 5, que é mais conveniente, porque aí eu trato o a mi aqui simultaneamente. Se eu agora tiver que tirar informação sobre o propagador, porque, claro, eu tenho um lagrangiano misto, então a mi se conecta com a mi se conecta com que se conecta com a mi e que se conecta com que. É o setor de Lagrangiano, vamos dizer, as 4 funções de Green que eu posso calcular. Essa aqui me dá a função, quer dizer, essa matriz aqui vai me dar, isso aqui é o inverso, né? O inverso dessa matriz me dá a função de Green. Então aqui eu tenho a função de Green do a mi com a mi com que com a mi e que com que. Então vamos olhar, então essa matriz aí, primeira coisa, eu vou precisar inverter essa matriz. Então a primeira informação que a gente tem é sobre o determinante, né, dessa matriz. Nós já tínhamos visto, né? Opa, deixa eu apagar isso um pouquinho, acho que eu posso apagar essa latinha aqui só. Rapidinho. Ó, essa matrizinha aqui, quer dizer, isso aqui é uma matriz 1 por 1, né? Isso aqui é uma matriz 4 por 4. Isso aqui é uma matriz que tem 4 linhas e uma coluna. Isso aqui é uma matriz que tem uma coluna, quer dizer, 4 linhas, né? 4 colunas por uma linha. Isso aqui tá. Então, isso aqui é uma matriz 4 por 4, só para a gente ter 4. Porque assim, no final do dia, isso aqui é tudo uma matriz 5 por 5. Então, isso aqui é uma matriz 4 por 4. Isso aqui é uma matriz com 4 linhas e uma coluna. Isso aqui é uma matriz com uma linha e 4 colunas. Isso aqui é uma matriz, não é um número, é uma matriz 1 por 1. Então, no final do dia, eu tenho uma matriz com 5 linhas, 4 e 5, 4 e 5, 5 colunas, 4 e 5, 4 e 5. Então, é uma matriz 5 por 5, tá? Só vendo que isso aqui, então, eu não posso dar sentido, eu não posso mexer na inversão disso, porque isso aqui é um vetor. É um vetor coluna, isso aqui é um vetor linha. Tá? Então, mas a gente pode, isso aqui eu posso inverter esse objeto, o inverso da D'Alembertiano eu sei, função de Green do D'Alembertiano, e esse objeto também aqui eu posso inverter, porque esse objeto aqui deixou de ser transverso, então ele ganhou uma parte transversa, uma parte longitudinal. Quer dizer, esse objeto aqui eu sei que ele agora, eu posso escrever θ mini como θ mais ômega. Então esse objeto aqui é D'Alembertiano mais E2, Q2, V2, θ mini
Aqui. Teta mini daqui com teta mini daqui. E mais o ômega mini que está aqui. Mais E2, E2, ômega mini. Teta mais ômega dá o E. É esse termo que eu coloquei. Só que agora eu sei que essa matriz adquiriu uma forma bem conveniente. Ela tem um setor em teta e um setor em ômega. E a gente sabe que toda vez que a gente quer inverter uma matriz que tem essa estrutura, né? Vamos dizer, x teta mais y ômega, o inverso dessa matriz é 1 sobre x teta mais 1 sobre y ômega. Esses operadores são ortogonais, cada um deles, né, é idempotente. Então, teta 2 é 1. Então, se eu multiplicar isso por isso, vai ficar x por 1 sobre x dá 1 da teta. Esse x é ortogonal a ômega, ômega ortogonal a teta, mais ômega, mais teta mais ômega é 1. Então esse cara é o inverso, esse cara é o inverso desse. Tá? Então eu sei inverter esse objeto aqui. O inverso dele é só esse objeto aqui, é 1. 1 sobre D'Alembert-Jean, mais E2, teta, mini, mais 1 sobre E2, ômega mini. Então, esse aí é o nosso inverso desse cara. Então, assim, inverteu os dois lados. Então, vamos pensar uma coisa. Tem uma matriz que tenha essa estrutura aqui, A, B, C, D. Nós podemos escrever o determinante dessa matriz em função do determinante. Essa matriz é 4 por 4 e essa aqui é um número, é 1 por 1. Então, isso tem determinante, isso tem determinante. Esse não tem, esse não tem. Esse aqui é uma matriz coluna, esse aqui é uma matriz. Mas a gente pode escrever essa matriz, né, desse modo assim. Poderia pensar em escrever essa matriz assim: x, y, 0, c. Fez a matriz 0, vou botar assim, algo desse tipo, 1, uma matriz assim, 1, 1, assim, talvez, aqui eu boto 1, 0, 1, x, y, z. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu quero redistribuir essa matriz dessa forma. Por que isso é conveniente para mim? Só aparece pelo contrário. Porque eu quero produzir aqui uma matriz que tenha determinante 1. Então seria, eu boto 1 aqui, boto W aqui, perdão, e boto um C aqui, perdão, o W aqui. Essa matriz aqui vai ter determinante 1. E essa matriz aqui vai ter determinante desse vezes esse. Então fica mais fácil, né, eu trabalhar assim, mas eu quero ver se eu reconstruo essa matriz com essa parametrização. Então é só ver. Isso aqui vai ficar x mais YW dá. Eu preciso saber x, y, z e dá. Quer dizer, eu tenho 4 objetos aqui. Eu preciso de 4 objetos aqui, reproduzir esses 4 objetos aqui, para poder obter essa decomposição. Então, isso aqui fica x mais YW igual a A, isso aqui é 0, fica y igual a V. Depois isso aqui fica ZW, e fica ZW igual a C. 0, ZW vai ter que ser C, e depois 0, C vai ter que ser igual a D. Vamos dizer assim. Então, eu sei que ZW, Z igual a D. Então, esse me diz que Z é igual a D. Então, eu já sei que W é D a menos 1, C. Já sei que Y é D. Então, eu sei que X, que eu não sei quem é, mais Y, que é B, W, que é D a menos 1C, tem que ser igual a A. Então, eu digo que X deve ser A menos B, D a menos 1C. Então, a gente espera que a gente possa fazer o seguinte: x, y, x vai ser A, menos B, D a menos 1C, isso é o x, né? Depois, o y, que estava aqui, é o B, x, y, 0, C. Z, e aí W é D a menos 1C. Vamos ver se dá para tirar a prova e ver se esse negócio funcionou mesmo. Vou multiplicar essas duas matrizes, vai ficar A menos B, D a menos 1C, mais B, D a menos 1C. Vai ficar A igual a A.
Depois aqui fica 0, D igual a B. Aqui fica 0, fica D é menos 1, C igual a C. E aqui fica 0, D igual a D. Então, isso aqui funciona. Então, eu posso escrever essa matriz dessa forma aqui. Então, é claro que o determinante dessa matriz aqui, a única hipótese que eu fiz aqui é que essas duas matrizes aqui sejam quadradas. Essas não, mas essas são quadradas. Então, é que eu pude inverter aqui. Então, isso aqui está me dando. Essa matriz aqui, como isso aqui tudo é zero, essa matriz aqui vai ter o determinante dessa matriz vai ser o determinante de A menos B, B é menos 1C, vezes o determinante de B. Já que essa aqui tem determinante 1. Então, a gente pode reduzir, né, o cálculo do determinante. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente vai precisar tirar o determinante dessa matriz. Mas em vez de colocar essa matriz em forma 5 por 5 e tirar o determinante, a gente trabalha com essa estrutura reduzida. Então, para nós, o A é isso aqui é o B, isso aqui é o C, isso aqui é o D. Então, D é menos 1 é fácil, porque é o D'Alembertiano. Esse aqui eu passo para o espaço de momento, isso aqui o determinante do D'Alembertiano é o próprio determinante, não no sentido funcional, é o determinante no sentido matricial. Então, o determinante de D é o próprio D. Eu estou falando do determinante no sentido funcional, no espaço das configurações. Eu estou falando do determinante dessa matriz 5 por 5. Então, isso aqui é o determinante de um número, se eu for para o espaço dos momentos, isso aqui é P2. Então, o determinante de P2, P2. Né? Isso aqui é uma matriz 1 por 1, isso aqui é uma matriz 4 por 4. O problema, basicamente, vai ser tirar o determinante. Quer dizer, o determinante dessa matriz aqui é P2, agora tem que ver o determinante dessa matriz aqui. A, que é essa matriz aqui, θ, A é D'Alembertiano, θ mini, mais E2, Q2, V2, θ mini. Então, isso aqui é o A. Menos B, que é Q, V, D mini. Menos B, D é menos 1 sobre D'Alembertiano menos 1, vezes isso aqui. Menos E, Q, V, D mini. Tá lá. Então, estou fazendo o produto matricial. Essa matriz aqui, vezes esse número, vezes essa matriz. Então, é que vocês veem, isso aqui é uma matriz 4 por 4, e isso aqui sai direitinho uma matriz 4 por 4. Então, no final do dia, A menos B, D é menos 1, C é de fato uma matriz 4 por 4. Eu tenho essa 4 por 4, estou subtraindo. Essa matriz aqui eu posso tirar esse menos, ficar o menos aqui, são 3 sinais menos, né? Vai ficar E2, Q2, V2, ficar E2, Q2, V2, DI, sobre D'Alembertiano, que é o ômega mini. Então, o ômega mini que está aqui, cancela o ômega mini que está aqui. Então, sobra θ mini. Então, no final do dia, isso aqui para nós é D'Alembertiano mais E2, Q2, V2, θ mini. Mas essa matriz tem determinante zero, que é um projetor. θ2 é igual a θ. Então, o alto valor, se essa matriz tem um alto valor, θ tem um alto valor, lambda 2 tem que ser igual a lambda. A equação de alto valores dela é lambda menos 1 igual a zero. Então, ela tem alto valor zero, não, determinante. Θ não é inversível. Determinante θ é zero. Então, você está me mostrando o seguinte, eu não posso inverter. Então, a discussão com o Dory aí, que a gente sempre tem. A simetria quebrada espontaneamente, está lá. A prova de Lagrangiana invariante de Gauge, está lá, eu não consigo inverter. Porque se a quebra espontânea destruísse a simetria do Lagrangiano, eu não ia ter esse problema, eu ia poder inverter, afinal de contas, em termos de massa, está tudo pronto aí. Mas o campo aqui, ele entra de uma tal maneira que ele faz com que essa matriz continue, quer dizer, o nosso Lagrangiano continua singular. Ou seja, nós não podemos inverter. Ou seja, no Lagrangiano, a simetria de Gauge, como eu tenho falado, a gente discutiu um pouco com o Dory, a gente perdeu a simetria 1 nesse caso, a gente perdeu a simetria 1 no estado de mínima energia. Os estados do nosso modelo não são simétricos sobre 1, porque o próprio vácuo é carregado. O fato da simetria ter sido quebrada espontaneamente
né, o vácuo agora, o estado de mínima energia, que é o φ0 igual a V, se eu fizer uma transformação de gauge em cima dele, isso aqui vai ficar φ0', vai ser exponencial de I, que é alfa V. Então, φ0' é diferente de φ0, que é diferente de V. Então, ou seja, o estado de mínima energia não é neutro do ponto de vista da simetria, ou seja, ele tem carga. Então, o estado de mínima energia é carregado, mas a gente está dizendo, nós não destruímos a conservação da corrente, da carga, porque o lagrangiano continua invariante. Nós só destruímos a simetria, nós só não vemos a simetria nos estados, nas configurações de campo. Mas o lagrangiano não perdeu a sua invariância. Uma das evidências é essa aí, eu não poder perder. Quer dizer, a singularidade que eu encontro na inversão, né, na obtenção da função de Green do campo vetorial é a prova de que a simetria de Green não foi perdida. Então, nós temos um problema aí. Nós temos um problema de ter que fixar o gauge. Ninguém tem medo disso, porque todo mundo já sabe que fixa o gauge, bota se ela teria amigo ou laseado. Mas vamos discutir isso aí. Então tá claro o problema. Não temos uma singularidade, ou seja, é necessário um gauge fixo. É daí